Vamos lá, então. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Gente, primeiro, sempre que você está vendo uma prova de linguagens, você tem que destrinchar o enunciado, tá? Você tem que entender o que aquele enunciado está falando, beleza? Então, o que ele está falando é o seguinte. Gente, deixa eu botar aqui rapidinho. Só um segundo. Meu microfone desconectou aqui, pessoal. Só um segundo. Aí, pronto. Então, pessoal, sempre que a gente está vendo aqui o nosso enunciado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar para a gente, tá? Dá o feedback. O áudio melhorou, pessoal. Eu tinha esquecido de botar o microfone aqui para funcionar. Show? Vamos lá. Então, pessoal, o que se caracteriza aqui como uma notícia alarmante? Uma notícia alarmante é aquela notícia que tu veio falar, caraca, o que está acontecendo? Deu ruim. Deu ruim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, isso é uma notícia alarmante. Então, nós temos uma notícia alarmante no enunciado. Então, a gente tem que procurar no texto o que pode caracterizar uma notícia que vai preocupar a gente. Então, a gente já olha para o texto direcionado a partir do enunciado. Vamos lá? Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288 mil km por hora, passou uma distância insignificante, em termos cósmicos, da Terra. Pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Tá, beleza. Então, até o momento... Olha só, você tem que ver o texto entendendo o que o enunciado que disse. Até o momento, tem alguma resposta que você imagina que possa ser? Tem alguma coisa nesse primeiro parágrafo que é uma notícia que você fala assim, caraca, preocupante. Sim ou não? Não, até o momento ele está dando um dado, né? Que um asteroide passou, beleza, a 280 mil km por hora, né? Mais de um dobro da distância. Você fala assim, pô, mais do dobro da distância, tá tranquilo. Então, até o momento não foi nada da resposta. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ele não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT. Opa! Aqui, isso te alarma? Isso te preocupa? Pô, me preocupa. Eu vejo aqui, caraca, se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional, né, caraca, 40 bilhões de toneladas de TNT. Que isso, cara? Ainda bem que não colidiu. Então aqui, ó, já tá a primeira parte, que é alarmante. Beleza, então, vamos ver se a gente identifica algum padrão. Ou o equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio. Bombas de hidrogênio, pessoal, são aquelas bombas nucleares, né? Caraca, isso é muita coisa. Conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA, olha só, se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros. Então, de novo, ó, se ele tivesse sido capturado, se caísse no continente, beleza, e destruiria tudo que houvesse no raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Então, lendo esse texto, antes de ir para alternativas e começar a me confundir, eu tenho que ter uma ideia mais ou menos do que eu estou procurando, tá? Ou perguntar o que eu estudo para a prova de linguagens. Vê essa resolução, beleza? Eu tenho que ir para a alternativa, galera, já mais ou menos sabendo o que eu estou procurando ali. Vocês conseguem perceber que aqui ele está dando um monte de possibilidade do que poderia ter acontecido se o asteroide colidisse com a Terra? Então eu estou falando assim, olha, se tivesse acontecido isso, teria dado ruim. E isso te preocupa, fala assim, caraca, será que um dia vai acontecer? Será que um dia vai dar ruim? Isso te alarma, isso é preocupante. Então, eu já vou para as alternativas procurando alguma coisa a ver com fazendo formulações, fazendo possibilidades do que poderia ter acontecido se a bomba caísse aqui. Então, vamos lá. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? A descrição da velocidade do asteroide, a recorrência de formulações hipotéticas, a referência à opinião dos astrônomos. Já vai botando no chat, galera, qual que vocês marcariam? A utilização da locução adverbial no mínimo, a comparação com a distância da Lua à Terra. E aí, qual que você marcaria? Bom, a descrição da velocidade do asteroide está no primeiro parágrafo, que a gente viu que não tem nada de alarmante. Pô, eu posso falar assim, cara, eu tô com um carro, eu tô com um avião a 1.000 km por hora, mas isso não me preocupa. Agora, eu tô com um avião a 1.000 km por hora. Se tiver uma chuva, vai dar ruim. Aí eu falo, caraca, tomara que não chove, né? Tomara que não chova. Beleza? Então, não é a descrição da velocidade do asteroide. O pessoal tá marcando letra B. A recorrência de formulações hipotéticas, exatamente. Ele, a todo momento, está formulando hipóteses. O que poderia ter acontecido?
E se acontecesse isso? Se acontecesse aquilo outro? Se. Ou seja, formulando hipóteses. E é isso que preocupa a gente, sabe? Inclusive, depois de ler esse texto, eu falei, caraca, o mundo quase acabou e eu não fiquei sabendo, né? Então, letra B. A recorrência de formulações hipotéticas caracteriza esse texto como uma notícia alarmante, tá? Tá percebendo o nível que a gente eleva aqui? Aqui, pessoal, eu não vou chegar para vocês e falar assim, galera, ó, a letra A não se encaixa, a letra B é a letra B, beleza? É a letra B. Não, eu vou te passar, galera, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso. Então, esse é o nível do meu release. Esse é o nível do meu release. Vocês tiveram agora um aulão com o Renato, cara, de química orgânica. Sinistro. E agora vocês vão ter um aulão de linguagem. Vambora? Começou agora, Maria, começou agora. A referência é a opinião dos astrônomos. Bom, olhando para o texto, eu não vejo muito aqui a opinião do astrônomo, né? Cadê? Ele não fala assim, olha, bom, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA, tá, mas não é a opinião dos astrônomos, foram os computadores deles que calcularam o que teria acontecido se de novo, se aquele meteoro tivesse caído na Terra, entendeu? Então, não tem nada a ver com opinião dos astrônomos. Se ele fala assim, olha, dado feito pelo computador do astrônomo, beleza, aí é alarmante. Caraca, deu ruim. Mas na opinião, isso não é a opinião deles, isso é um fato, né? Beleza. A utilização da locução adverbial no mínimo. Não é porque eu falo no mínimo que você vai se preocupar que o planeta vai acabar. Então, no mínimo, você tem que acertar 20 questões do Enem. Isso não te preocupa. Não te preocupa. No mínimo, não é uma característica de uma notícia alarmante. Então, não passo a marcar a letra D. A comparação com a distância da Lua à Terra não é a comparação com a distância. Até porque pode comparar a distância, mas se não acontecer nada, isso não é uma notícia alarmante. Tudo bem? Pequena notícia alarmante é aquela notícia que te preocupa, que te gera impacto. Beleza? Show!